Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. E vocês, jornalistinhas de bosta, que apoiaram durante esses 6 anos, 4 anos, a implementação de ditadura no país, vocês todos vão ficar marcados pela história como covardes, fascistas e traidores que trabalharam para perseguir pessoas inocentes, que nada fizeram contra o povo e nada fizeram contra nada, que estavam seguindo a sua vida de forma ordeira e legal. Ó, o Drop Dodge mandou: Monark, você acha que a justiça brasileira precisa dar satisfação a um estrangeiro para ver se ele concorda com a decisão? O que ele fez é errado, mas se ele provar o que falou também é grave contra o STF. O que ele fez que é errado? Gente, Aparentemente. nossa, Eu não esse sei cara também. que comentou tá mais perdido que cego em tiroteio, cara. Porque, primeiro que a justiça brasileira não existe. A justiça é uma piada. Porque vocês... É muito simples, é um conceito simples, entendeu? Mas o brasileiro não entende. A gente tem um negócio chamado Constituição. Na Constituição tá escrito as limitações dos agentes políticos perante a sociedade. Ou seja, você pode prender qualquer pessoa na rua só porque você é o presidente? Não. Por que não? Porque está escrito aqui na Constituição que todo mundo tem esses direitos. A Constituição é o documento mais importante do Estado, porque ele é a base do Estado e todas as outras leis são feitas em cima da Constituição e elas têm que respeitar a Constituição e elas não podem ser contraditórias à Constituição. Então a Constituição é um papel muito, muito, muito importante. Quando você tem um ministro do Supremo, que é, em teoria, o maior protetor e garantidor do que está escrito na Constituição, e você tem ele ignorando a Constituição e implementando leis da cabeça dele que claramente contrariam o que está escrito nesse papel sagrado que delimita o papel do Estado e de seus agentes políticos, quando ele passa a ignorar isso e é aceito pela sociedade, o governo brasileiro já não tem mais legitimidade. Já não tem mais, é aceito pelo Estado, né? Porque a sociedade não aceitou. A gente vem protestando aqui, mas estamos sendo presos, sendo censurados, multados, calados, mortos, torturados, perseguidos, né? A gente está lutando, a sociedade, né? Mas o status quo, o aparelho estatal, aceitou que o Alexandre de Moraes passasse por cima da Constituição e virasse Deus. Porque se não há se nada na Constituição limita o que o Alexandre de Moraes pode fazer, pode decidir, então, basicamente, a caneta e o papel dele virou Death Note. Qualquer coisa que ele escreve vai acontecer, sacou? Então, isso põe o Brasil numa ditadura. Então, quando o Elon Musk começa a sofrer pressões ilegais de uma ditadura que está pedindo coisas para o Elon Musk que não estão escritas no nosso Código Penal, que não estão escritas na nossa Constituição, o Elon Musk, que vive num país sério, que é os Estados Unidos, onde eles seguem as leis à risca lá, ele vê isso e enxerga que não há mais legitimidade no Supremo Tribunal Federal. Porque ele já não mais representa a Constituição, portanto, já não mais representa de verdade o Estado brasileiro, nem o povo brasileiro. Portanto, ele não tem mais obrigação ética, moral e nem legal de respeitar nenhuma decisão de um órgão pirata, que é o Supremo, o Judiciário, no Estado brasileiro, entendeu? Então, o Elon Musk não fez nada de errado, o Elon Musk está completamente certo, e ele só está expondo para o mundo o que eu já vinha falando para vocês há mais de 4 anos, que eles estavam tentando implementar, conseguiram implementar, e a gente estava numa ditadura. E agora não fiquem surpresos se um dos caras mais poderosos, ricos e influentes do mundo concorda comigo e depois de 4 anos vem falar a mesma coisa que eu venho falando para vocês. Porque eu nunca menti para vocês. Porque eu sempre falei algo que era óbvio e que infelizmente a maioria das pessoas não tem a capacidade de compreender, porque o nosso sistema educacional é uma bosta, a nossa mídia é a mídia mais mentirosa, manipuladora e traidora que existe no mundo, né? E houve uma campanha de difamação e de destruição da minha reputação tão intensa
que fez parecer para vocês as coisas que eu falaram como besteira, como coisas malucas de um doido, mas na verdade era só vocês sendo influenciados por uma campanha midiática poderosa, onde tinham pessoas como a Globo patrocinando a minha destruição, entendeu? Mas eu nunca menti, eu nunca falei nada que foi fora do padrão de verdade, ou não do padrão, mas do correto, do que já é aceitável numa sociedade moderna. E também nunca falei nada do que foge dos princípios de uma democracia. Portanto, eu sempre estive certo. É meio merda falar isso, parece que eu sou arrogante ou alguma coisa do tipo, mas a história vai provar. E tá aí provando. Agora o mundo tá sabendo. E eu acho isso ótimo, cara. Eu espero que isso possa fortalecer o movimento por liberdade aqui no Brasil e que a gente use essa oportunidade para se unir a essa direita americana ou internacional que está apoiando a liberdade de expressão no Brasil, para a gente conquistar isso, né? Para tirar a ditadura do poder, para implementar um marco civil que garanta a liberdade de expressão assim com mais clareza na Constituição. Se é falta de clareza, eu nem acho que é falta de clareza na Constituição, é só falta de vergonha dos nossos políticos. Mas é isso, sei lá. Ó, o S. Parreira mandou aqui, ó. Monark, tá grotesco a grande mídia defendendo o Xandão e atacando o Musk. Estão dizendo que o Elon Musk está atacando a soberania brasileira. A verdade é que eles sempre vão acusar as outras pessoas de estarem fazendo aquilo que eles mesmos estão fazendo. Porque quer maior ataque à soberania de um país quando você começa a ignorar a Constituição e achar que da sua cabeça ou do seu grupo político tem o caminho certo para a nação e que você está tão certo e tão justificado que você pode inclusive passar por cima da Carta Magna. Isso é o maior movimento de perda de soberania que pode existir num país. Porque quando não existe um apreço pelas regras, não existe um comprometimento com a Constituição do Estado, não há soberania nesse Estado. Há soberania apenas do Xandão. A única agente soberano no Estado brasileiro é o Alexandre de Moraes, que ele é soberano a todas as outras forças do Estado. Mas o Estado brasileiro morreu. Tá acuado. Tá dependendo de um careca burro. O Estado brasileiro não existe, é uma farsa, é uma mentira. Não existe soberania no Brasil, não existe Brasil. Não existe país sem Constituição. Tudo isso é uma mentira, é um castelo de cartas que está caindo aos pedaços. É só o começo. É só o começo. Isso não vai parar até vocês todos saírem fora do poder e a maioria de vocês serem presos. E vocês, jornalistinhas de bosta, que apoiaram durante esses 6 anos, 4 anos, a implementação de ditadura no país, vocês todos vão ficar marcados pela história como covardes, fascistas e traidores que trabalharam para perseguir pessoas inocentes, que nada fizeram contra o povo e nada fizeram contra nada, que estavam seguindo a sua vida de forma ordeira e legal. Vocês vão ser conhecidos pela história como traidores, como vermes. Vocês são aqueles que apoiariam Hitler quando ele estivesse tomando poder. Vocês são feitos da mesmo tecido que é feito os nazistas. Vocês são nazistas. Vocês são fascistas. Vocês são aqueles que trabalhariam para entregar para um Estado autoritário Anne Frank. Vocês trabalhariam para entregar a Anne Frank. Vocês destruiriam a reputação da Anne Frank para justificar que ela fosse morta pelos nazistas. Vocês, jornalistas que estão apoiando isso, Globo, vocês fariam isso com a Anne Frank. Saibam disso. E a história vai mostrar isso para todo mundo e o mundo vai saber qual seria o seu papel e qual foi o seu papel na história brasileira. Vocês foram os fascistas da história brasileira. E o mundo vai saber. A liberdade de expressão é um princípio fundamental em sociedades democráticas, garantindo o direito dos indivíduos de expressar suas opiniões,
ideias e crenças, sem censura ou repressão por parte do governo ou de outras autoridades. Essa liberdade é essencial para o funcionamento saudável da democracia, pois permite o debate aberto e a livre troca de informações, contribuindo para o progresso social, político e cultural. No entanto, é importante ressaltar, surgem questões complexas sobre o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater a desinformação, o discurso de ódio e outras formas de conteúdo prejudicial online. Isso levanta desafios sobre como regular essas plataformas sem comprometer os direitos fundamentais dos usuários. Além disso, a liberdade de expressão também enfrenta ameaças em muitos países, onde jornalistas, ativistas e dissidentes enfrentam censura, perseguição e até mesmo violência por expressarem suas opiniões. É fundamental que a comunidade internacional defenda e proteja vigorosamente a liberdade de expressão como um direito humano fundamental, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar plenamente do discurso público e contribuir para o avanço da sociedade. Há vários exemplos ao longo da história e em diferentes partes do mundo que ilustram a importância e o exercício da liberdade de expressão. Um exemplo icônico é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King. Outro exemplo é o papel desempenhado pela imprensa e pela sociedade civil na queda do regime do apartheid, na África do Sul. Jornalistas e ativistas como Nelson Mandela usaram sua voz e suas plataformas para expor as injustiças do sistema e mobilizar a comunidade internacional. Esses exemplos destacam como a liberdade de expressão pode capacitar indivíduos e comunidades a desafiar o status quo, buscar justiça e promover a democracia e os direitos humanos. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já... O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda!